bem com vocês? Estamos em mais uma semana de aula. Vamos pegar os nossos livros indicados pelos nossos slides e vamos acompanhar a aula. Essa semana, a aula está show de bola. Muito bem mesmo, estão ótimos, assuntos, super legais. Bom estudo para vocês, meus amores. Atenção! Qualquer dúvida é só chamar a Pro e perguntar, que a Pro está à disposição de vocês, tá bom? Boa aula para vocês e bom estudo, e peguem os livros indicados nos nossos slides. Um grande beijo no coração de vocês e a Pro ama muito vocês. Boa semana de aula! Olá, meus amores! Geografia, paisagens. Vamos abrir o nosso livro de Geografia nas páginas 104 a 107 e vamos acompanhar a nossa aula. Paisagem. Todos os elementos naturais e culturais que podem ser captados com o nosso olhar em um espaço fazem parte de sua paisagem. A paisagem pode receber ações e influências de fatores naturais e culturais. Paisagem é um espaço e tudo que é possível ver nele. Então, tudo que nós possamos ver é uma paisagem. As paisagens são construídas pelas formas, pelas cores, pelos odores e pelos sons dos elementos que nelas existem, como solo, água, plantas, animais, luz, calor do sol, ar, ou seja, os elementos naturais e todos os elementos culturais. Essas paisagens podem ser classificadas em paisagens naturais ou paisagens antrópicas. Nós vamos conhecer cada uma delas. As paisagens naturais são aquelas nas quais só existem elementos naturais, feitos pela própria natureza, sem a invenção humana. Então, a paisagem natural, o próprio nome já diz, natural, pela naturalidade. Esses são elementos que existem da própria natureza, que Deus formou a natureza, os elementos naturais, não tem nenhuma intervenção humana. É tudo pela natureza. Um exemplo que nós estamos vendo essa foto aí ao lado, O mar, as rochas, o verde, que são as vegetações. Isso é uma paisagem natural. O homem não interviu nessa paisagem. Ela foi criada pela natureza. As paisagens antrópicas são aquelas nas quais existem elementos culturais que foram colocados por meio da intervenção humana, incluindo as paisagens modificadas com elementos naturais, como as plantações, as pastagens. Então, as paisagens antrópicas são paisagens também naturais, mas com a intervenção humana, como aqui nós vimos os exemplos. As plantações, o homem planta as árvores, o homem planta o feijão, o trigo, o milho, os legumes. É uma paisagem natural, porém com a intervenção humana. Foi o homem que fez, o homem que plantou. As pastagens, o verde, a grama, para poder criar os animais. Também é uma paisagem antrópica, porque o homem interviu, tem a mão do homem nesse negócio aí. As paisagens também são formadas pela geografia de cada espaço, como relevo, hidrografia, clima e vegetação. Então, tudo isso faz parte das paisagens. Na geografia, se falando, cada espaço, como nós já ouvimos falar sobre o relevo, a hidrografia, que é a parte da água, do nosso planeta, o clima e a vegetação. Tudo isso faz parte da paisagem. Paisagem
modificada pelo homem. Infelizmente, as paisagens nativas, as paisagens naturais, nem sempre permanecem do jeito que elas foram criadas. O homem pode modificar, certo? Para o curso natural das coisas, para criar estradas, criar prédios, criar indústrias. Então, as paisagens são modificadas por algum objetivo. Seus problemas podem resultar em enchentes, má condição de vida, água poluída, desmatamento e, consequentemente, na destruição do habitat natural dos animais, levando-os à morte. Infelizmente, o avanço tem modificado as nossas paisagens naturais, né, a qual elas foram criadas. Então, se o homem, como nós estamos vendo essa imagem aí, essa foto, né, um trator, caminhão, né, tirando terras, colocando aqueles entulhos, modificando a paisagem natural. É óbvio que tem consequência. E as consequências não são boas, porque nessa paisagem natural existem os animais, né, nativos dessa paisagem, a própria vegetação nativa. Tudo isso modificado, há uma destruição no habitat, tanto da parte vegetal quanto da parte animal. E pode elevar ao fator maior, que é a morte, né, desses animais. Muitos animais estão em extinção devido à modificação das paisagens, da natureza, do habitat deles, porque, infelizmente, existem pessoas que vão modificar essa paisagem e às vezes não respeitam, né, a forma que tem que ser modificada. Se tirou uma árvore, tem que plantar outra. Né? Os animais que vivem nesse habitat, para onde é que eles vão? Eles já estão acostumados nessa vida, né? Na natureza. Então, é complicado. Os impactos causados ao meio ambiente pela construção de casas, prédios, indústrias, rodovias são inevitáveis. Outro grande impacto ambiental é a extração de minérios. Então, para poder extrair os minérios, tem que ter uma mudança, né? Uma transformação na paisagem. Então, é modificada pelo homem. Infelizmente, não tem como evitar essas consequências, mas tem que fazer de uma forma consciente para que não agrida tanto a natureza. Né? Infelizmente, nós não vemos isso nessas modificações, porque a cidade vai crescendo, vai se expandindo, aí vão pegando as partes da natureza para poder ser transformada. E acaba nessa situação aí. Nós estamos vendo aqui nessa imagem que tem no livro de vocês, um monte de tronco de árvores, né? Dentro de uma máquina, certamente para ser levada para a indústria, para ser transformada em alguma coisa, em móveis, em lápis, em alguma coisa. E aí há um desmatamento na floresta. E havendo desmatamento, os animais sofrem, as plantas sofrem, a vegetação em si sofre. Se você desmatar e plantar novamente, as consequências não são tão graves. Mas se você desmatar e não plantar, as coisas vão morrendo aos poucos, né? A natureza vai se extinto. Paisagens antrópicas. A formação do espaço geográfico se dá pela combinação de transformações naturais decorrentes da própria dinâmica da natureza. O vento, a chuva e o calor do sol, por exemplo, desgastam o solo, modelam as rochas e modificam as paisagens. O homem, ao longo da sua história, teve que se adaptar ao ambiente em que vivia, conforme suas necessidades. Sendo assim, o homem consegue transformar o espaço e construir o seu ambiente através do desenvolvimento e uso de suas técnicas. Todas as edificações artificialmente construídas, bem como as intervenções não naturais sobre o espaço, constituem paisagens culturais.
Então, além da modificação da intervenção do homem, existe também a modificação da intervenção da própria natureza, que o do vento, chuva, calor, eles desgastam o solo e modificam a paisagem. Mas não é tão agravante quanto a modificação feita pelo homem, né? E sobre as paisagens culturais, são todas as edificações artificialmente construídas. O que é algo artificial? É algo que não é natural, é algo formado, feito por alguém, certo? E existe com a intervenção humana. As paisagens antrópicas são também chamadas de paisagens culturais, que simplesmente as paisagens antrópicas são paisagens transformadas pelo homem, que são as paisagens culturais, certo? Nós estamos vendo aí, tem no livro de vocês, né, uma imagem de uma paisagem natural, aqueles morros, né, com a vegetação daquele lado, e do lado de cá já uma transformação de uma paisagem cultural feita pelo homem, né, com a intervenção do homem. De um lado a natural e do outro lado já sendo a cultural, certo? Antropos vem do grego e quer dizer homem. A ação antrópica é a ação feita pelo ser humano, homem ou mulher. Sempre que utilizamos algo do meio ambiente, o alteramos de alguma maneira. A diferença vai estar no resultado dessa ação. Nessa imagem, nós estamos vendo uma pessoa usando luvas, plantando, né, um vegetal, uma planta. Então, antropos vem do grego, que significa homem. Então, a ação antrópica é uma ação humana, né? Tanto homem quanto mulher. A gente fala homem de uma forma em geral. Então, a consequência da mudança na natureza vai da forma que o homem está sendo alterado. Como a Pro disse, se tirar uma árvore para poder levar essa árvore para ser transformada em móveis, né, numa indústria, e você plantar essa árvore no local, no mesmo lugar, a consequência não vai ser desastrosa. Mas se você desmatar uma floresta, tirar um monte de árvores para poder essas árvores serem transformadas em móveis, em lápis, seja lá no que for, e você não plantar, não repor essas árvores que você tirou, a consequência vai ser muito desastrosa nesse meio ambiente, tanto para os vegetais quanto para os animais. Cabe da consciência de cada um. Aqui nessa imagem nós estamos vendo, né, a serra elétrica, um homem serrando o tronco da árvore, né? Estão tirando a árvore, né? Cortando as árvores para juntar os troncos e levar para ser feito alguma coisa, algum objetivo. Como a Pro já falou anteriormente, né? Repetindo, se plantar novamente a mesma árvore que foi tirada, beleza. Se não, vai ser um desastre, né? Como foi citado anteriormente, as consequências. Na nossa atividade no livro de Geografia, páginas 108 e 109, ficamos nessa imagem linda, uma parte natureza e uma parte consequências, né, da paisagem modificada pelo homem, que infelizmente destrói muito a nossa natureza. Como a Pro já falou anteriormente, vai da consciência do ser humano. Dois pesos e duas medidas, né? Tudo de acordo com a ordem da essência, para a natureza não sentir os danos. Porque se a natureza sentir, os animais sentem, nós, seres humanos, sentimos também a consequência dos danos causados à natureza. Continue estudando, meus amores. Beijo no coração de vocês. A Pro ama muito vocês. Atenção ao fazer as atividades, certo? Vamos refletir sobre o nosso assunto hoje, sobre paisagens, paisagem natural, paisagem cultural, a paisagem modificada pelo homem, os pós e os contras, né? O certo e o errado.
para que possamos ter um mundo melhor. Um grande beijo no coração de vocês e um bom estudo!